Pessoal, de um lado nós vamos ter sílaba anterior com acento e de outro lado nós vamos ter sílaba anterior sem acento, tá? Vamos começar por esse caso aqui, com acento. Você vai ter que fazer a seguinte pergunta: é ditongo crescente ou é ditongo decrescente? Então, olha só, ditongo crescente ou ditongo decrescente? O que é ditongo crescente? É quando a gente sai de um som mais fraco e vai para um som mais forte. Em outras palavras, de uma semivogal para uma vogal. Então, por exemplo, quando eu digo assim para vocês, ó, água, já estou fazendo a separação silábica. Olha para o fim, eu tenho o U, que é uma semivogal, é um som mais fraco, e o A, que é uma vogal, é um som mais forte. Portanto, nós estamos diante de um ditongo crescente. Então, se a sílaba anterior tiver acento, como é o caso, ó, o A está com acento, e nós tivermos um ditongo crescente, nós temos duas opções de separação silábica. Fazer dessa forma, de tal modo que o U fique junto com o A, ou ainda, se você quiser, você pode deixá-los separados. Então, alternativamente, podemos ter essa separação silábica aqui, ó. Água, certo? Tudo bem? Então, tanto faz assim ou assim. Por quê? Porque nós estamos diante de uma sílaba anterior com acento e, além do mais, estamos diante de um ditongo crescente. Em outras palavras, de uma semivogal para uma vogal. Agora, se nós tivermos, ao fim, um ditongo decrescente, como é o caso, por exemplo, de amáveis, ó, amáveis. Perceba, gente, que nós continuamos a ter sílaba anterior com acento, ó, amar, né, tá com acento aqui. E aqui, ao fim, nós temos o quê? Um ditongo decrescente. Por quê? Porque o E é uma vogal, é um som mais forte. E o I é um som mais fraco, é uma semivogal. Tá decrescendo, tá de um som mais forte para um som mais fraco. Então, nesse caso aqui, quando a sílaba anterior tiver acento, como é o caso, e além do mais, ao final nós tivermos um ditongo decrescente, você nunca vai poder fazer essa opção de deixar separado. Vai ter que ficar junto assim. Então, você não pode falar amáveis, não pode separar, tudo bem? Tá, agora mudamos a situação. A gente está falando agora de uma sílaba anterior sem acento. Então, por exemplo, ó, economia. Você não pode deixar o I junto com A, certo? Ele tem que ficar obrigatoriamente separado. Por exemplo, ó, melancia, desafio, alegria. Perceba que a sílaba anterior, no caso aqui, ó, no, aqui é o que, gente? Aqui é lã, aqui é sa, aqui é o que? Le. Essas sílabas anteriores, elas não possuem acento, é sem acento, tá? Então, como elas não têm acento, você sempre vai ter que deixar o quê? Separado. Então, você não pode fazer assim, ó, economia, desse jeito, tá errado, tá? Então, é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus.